capítulo 2, de 1 aos Coríntios. A mensagem de sabedoria de Paulo. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antissecreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Às vezes a gente vai falar da palavra de Deus para as pessoas utilizando mais a sabedoria humana do que a sabedoria do Espírito, né? E a gente deve saber equilibrar. E Paulo está dizendo aqui que nessa ocasião específica, ele se despiu de tudo que pudesse ser sabedoria humana. Ele se vulnerabilizou de fato e ele foi só com que o Espírito Santo de fato iria conduzir ele para falar para as pessoas. E muita gente quer fazer o contrário, né? Ele diz: na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Sim. E muitas vezes a gente está querendo fazer isso. A gente quer levar a palavra para as pessoas e ficar, meu Deus, como é que eu vou falar? Fica querendo trazer uma eloquência, uma coisa toda, né, um intelecto. Paulo disse: não, eu não fiz isso na primeira vez que fui com vocês. Sim. Eu decidi que enquanto eu estivesse com vocês, eu me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Cara, a gente, na verdade, a gente precisa pregar para as pessoas isso. Um milagre da salvação. Jesus. Esqueça de tudo, mas ele praticamente está dizendo: eu tinha em mente uma coisa. Jesus Cristo, que foi crucificado. É lindo, né? Nossa. É simples e forte e ele perfeito. Segue, né? É. E o que me chama a atenção aqui é que ele fala as duas coisas. Ele começa falando sobre que qualquer pessoa pode falar de Cristo. Ele se despiu de toda a sabedoria que ele tinha e foi falar de Cristo, e não se esquecendo de Cristo e falando apenas pelo Espírito. Mas aí no versículo 6 ele começa dizendo: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com um tipo de sabedoria desta era de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Mas ele fala que a gente fala com a sabedoria e com os mistérios de Deus, quando a gente já está maduro. E aí verdade. É o outro contraponto, né? Porque às vezes muitas pessoas começam a falar assim: não, Deus é muito simples, a gente só precisa saber isso e ponto final.
E a gente só precisa amar a Deus, mas Deus tem muitos mistérios, tem muitas coisas que Ele quer revelar pra gente. E no momento que você começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus, você começa a se tornar um filho mais maduro. E quando você começa a se tornar mais maduro, você começa a ter conversas mais maduras, mais profundas. E Paulo diz aqui que isso também é natural que aconteça com o tempo, né? Você vai pregar de uma forma mais madura, você vai falar coisas relacionadas à sabedoria de Deus, que é o que ele fala aqui no versículo 7, né? Sim. Mas quando ele faz esse contraponto, ele quer dizer que para falar de Deus, você pode falar tanto na simplicidade, apenas com o Espírito Santo ali, lhe conduzindo, e você pode falar depois, que você já é mais maduro, com tudo que você aprendeu, claro, continuando juntamente com o Espírito Santo, né? Mas não com o tipo de sabedoria desta era. Mas com a sabedoria de Deus. De Deus. E lá no final ele vai fechar, né? Ele diz, olha, o homem espiritual, ele entende os mistérios de Deus porque eles são revelados. Porque quem sabe mais das coisas do homem do que o seu próprio espírito? Sim. E quem sabe mais do que as coisas de Deus do que o próprio Espírito de Deus? E ele, lá no final ele fecha, né? Nós temos a mente de Cristo. Que ele basicamente está dizendo, nós temos o Espírito do próprio Deus. Porque existe a sabedoria dos governantes, a sabedoria da cultura, a sabedoria, a inteligência, a ciência, né? Que naquela época já se tinha o contexto de Paulo aqui, que Paulo andava pela Grécia, né? Era cidadão romano, então ele estava no burburinho do nascimento da filosofia, sabe? Foi mais ou menos pelaquela época, onde já se trabalhavam, já se pensavam em questões, sofismas, aquela coisa toda. E Paulo, ele vem justamente dizer, abrir mão de falar de tudo isso, e ele fala do poder de Deus. Ele já no início, ele já diz, a sabedoria de Deus, ela é profunda, ela é forte, ela é loucura para os homens, porque de fato é, porque ela contrapõe tudo, né? E ela está fundamentada em Jesus. E quando ele diz, mas foi Deus que nos revelou essas coisas por seu Espírito. E ele diz que nós recebemos o Espírito de Deus. E lá no final, como você falou, que nós temos a mente de Cristo, ele vem justamente responder todas as nossas perguntas, no sentido de, quando a gente não entende os mistérios de Deus, ai meu Deus, e o que tinha antes do homem? E por que a Terra foi criada dessa forma? Mas por que Deus está fazendo isso assim na minha vida? E por que Deus está fazendo aquilo daquela forma na minha vida? A resposta já está em você, porque você recebeu o Espírito Santo. Só que não está clara, você ainda não conseguiu acessar isso no mundo espiritual. E como é que você faz para acessar determinadas respostas? Relacionamento com o Espírito íntimo de Deus. Com o Espírito de Ele Deus. quem nos revela, Ele quem cuida de nós, sabe? É a isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhum imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. E o que Deus preparou para aqueles que o amam? Jesus, que veio, foi crucificado, trouxe a salvação, a remissão dos nossos pecados, a pureza. Você tem... Meu Deus, olha só. Você não tem nunca olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente não conseguiu imaginar. Ninguém, por mais que tenha profetizado, havia imaginado, por mais que tivesse escrito, ninguém conseguiu ouvir, entender a mensagem, discernir, porque não tinham também o Espírito de Deus, sabe? Sim. Então o próprio Deus veio na figura de Jesus e revelou tudo o que ele estava fazendo. E era como se um véu fosse literalmente tirado dos seus olhos. Olha só, tudo já estava escrito e a gente não conseguia ver. De fato. Olho nenhum viu. É como se o que acontecesse com cada um de nós quando conhece a Cristo foi o que aconteceu com Paulo, como se escamas caíssem dos nossos olhos. Isso. Só que o que a gente precisa lembrar é que essas escamas, elas continuam caindo a cada dia. A cada dia, elas continuam caindo dos nossos olhos a partir do momento em que a gente resolve se relacionar com Deus a cada dia, a cada momento, a querer ouvir, né? Então, é basicamente isso, sabe? Deixar as escamas caírem dos olhos, porque a gente ainda tem muitas escamas nos olhos. E Coríntios, esse segundo capítulo de Coríntios, eu percebo muito que ele tem muito a ver com o que Salomão fala em Provérbios, bem logo nos primeiros capítulos, sobre que a sabedoria... ela provém primeiramente do temor a Deus, né? Então, primeiro você teme a Deus e depois você tem sabedoria. Porque vai ter coisa que você não vai entender de cara, mas você precisa ter confiança no seu Deus de que aquilo é verdade. E com o tempo, com essa fé, com essa confiança, Deus vai te revelando como isso faz sentido.
E é por isso que a sabedoria de Deus, ela parece loucura para os homens, né? E aí é o que ele fala lá atrás sobre maturidade, né? Ele fala, quando você tem maturidade em Deus, você fala, aí você fala com a sabedoria, você entra nos mistérios de Deus e fala com a sabedoria de Deus maior. Quanto mais você vai amadurecendo, mais você consegue conversar, discutir, aprender coisas mais profundas de Deus. Sim. Mas tem muita gente que permanece no leite, como Paulo faz a crítica em outro momento também. E aí ele fala, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar o que diz o Espírito. Então, se você não é espiritual, se você não recebeu o Espírito Santo, se você não procura desenvolver esse seu lado espiritual, a sabedoria de Deus, ela realmente nunca vai fazer sentido para você. E tem uma coisa que eu li naquele livro Cristianismo Puro e Simples, que para mim é fenomenal, né, de C.S. Lewis, quando ele diz assim, olha, para de ficar batendo cabeça, né, é praticamente isso que C.S. Lewis fala, tentando entender Deus como se ele fosse igual a você. Nós somos semelhantes a Deus, semelhantes não é igual. O único filho gerado de Deus é Cristo, nós somos filhos adotados, sabe? Então a gente não tem como entender a mente de um ser que é maior que nós nós ainda não somos iguais a Deus. Cristo nos promete que nós vamos ser como Ele, quando o plano que Ele tiver para nós for consumado. O corpo glorificado, a gente vai entender. Mas agora, nesse momento, nós somos filhos adotados, nós somos renascidos pelo Espírito, mas a obra né, ainda não foi consumada. Então a gente não tem como entender a grandeza de Deus tão pequeninos como nós somos. É como se a gente quisesse que uma criança entendesse os pensamentos mais complexos de um adulto. É assim que nós somos para Deus. A gente entende até certo ponto. Mas de um certo ponto para lá a gente não vai conseguir compreender, até porque não cabe a nós ainda compreender determinadas coisas. Se for necessário, o Senhor vai revelar, assim como Ele vem revelando, dependendo do relacionamento que você tem. Ele vai te revelando coisas. E aí ele termina da maneira mais bonita. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Quem é que sabe alguma coisa suficiente para dar conselho para Deus? Né? Para ensinar a Deus de alguma forma. Aí ele falou, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. E se nós temos a mente de Cristo, nós podemos conversar com Deus, nós podemos entender o que Ele nos fala quando Ele quiser nos revelar, quando Ele achar que nós estamos prontos. Então, esse poder nos foi dado e pode ser aprimorado, né, a cada dia mais a partir do nosso relacionamento com Deus, porque nós já temos a mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da sua mente. A renovação, ela não é uma coisa... aconteceu, me renovei, agora, instantâneo não. Renovação é um processo, né? E essa renovação de entendimento é justamente esse mergulhar no Espírito Santo, essa vida com Deus, é esse caminhar com Deus. Você estava falando sobre Enoque, né? Isso. Dizendo que só existe uma coisa escrita sobre Enoque na Bíblia. E Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Não tem grandes feitos, não foram escritos o que Enoque fez, talvez ele tenha... Não foi um rei, não libertou o povo do Egito, não estava em guerras, não travou grandes batalhas. Não tem nada escrito. Deus diz assim, de Enoque só basta vocês saberem isso aqui. Que ele andou comigo. Enoque andou comigo. E ele escolheu tanto estar comigo, que eu não resisti. Precisei trazer essa pessoa que me amava tanto para perto de mim. Então, que a gente possa ser pessoas que recebem o Espírito de Deus, que a gente possa ser pessoas que, sabe, quer entender a mente de Cristo de fato, porque a gente precisa se renovar pela transformação da nossa mente, para entender a mente de Cristo. E que a gente possa ser mais que nem Enoque, né? Querer estar com Deus, porque quanto mais você está com Deus, mais você entende Deus, mais Ele faz sentido para você. É isso. Amém. Amém, Senhor. Se inscreva, compartilhe esse devocional com pessoas que você ama e que vão crescer ainda mais com essa palavra, com essa reflexão. E é isso, nós desejamos um forte abraço para você e até a próxima.